bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para o nosso OBPC devocional. E nessa semana nós vamos meditar num pequeno trecho da história de um dos maiores reis, se não o grande rei Davi. Bom, então vamos lá, prepare o seu caderno de anotações, já separou aquele caderninho especial para suas meditações, para o seu devocional? Então pegue ele aí, uma caneta, lápis de cor, grifa-texto, o que você quiser. Vamos anotar e vamos guardar a palavra do Senhor. Também pegue sua Bíblia, porque hoje nós vamos lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos no Antigo Testamento, Salmos 89, 20, capítulo 89 e o versículo de número 20. Bom, vamos ler esse pequeno trecho, né? Apenas um pedacinho que eu peguei desse texto para a gente ler. Salmo 89, 20. Encontrei Davi, meu servo, e ungi com o meu óleo santo. Ok? Então, Salmo 89, 20 fala assim: encontrei Davi, meu servo, ungiu com o meu óleo santo. Agora, o texto que nós vamos é lá no Novo Testamento. Lá no livro de Atos, nos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo de número 22, que vai dizer assim: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes a Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Bom, pessoal, a gente já sabe, já ouvimos tantas vezes, né, a história desse rei, desse tão famoso rei de Israel, o rei Davi. Só que aqui eu quero conversar com vocês algo que realmente toca no nosso coração. Porque quando a gente começa a ler o texto de Salmos 89, 20, e quando nós lemos um trecho ali de Atos 13, 22, algo nos chama a atenção. O que nos chama a atenção? Olha só como é que começa esse salmo. Encontrei Davi. E em Atos 13, 22, lá na segunda linha vai dizer bem assim: achei Davi. Olha só que interessante. Deus, ele escreveu na sua palavra, inspirou a Bíblia, né, a ser escrita e colocou esse termo. Encontrei Davi. Achei Davi. A primeira conclusão que nós podemos chegar desse texto é que se Davi foi encontrado, se Davi foi achado, primeira coisa que nós podemos dizer sobre isso, e que é algo extremamente importante, é que Deus está procurando. Por quê? Se Deus encontrou Davi, se Deus achou Davi, é porque ele estava procurando. Então, Deus está à procura. Deus está à procura. Deus está buscando. Mas o que Deus está buscando? Por que Deus tem essa procura? Vamos entender a segunda conclusão. Deus está à procura. E Davi, se ele foi encontrado, se ele foi achado, é porque ele estava escondido. Ele estava em um lugar. Então, segunda conclusão que nós podemos escrever sobre esse texto é essa: Davi estava escondido. Davi estava escondido. Encontrei Davi, achei Davi, nos leva a essas duas frases. Deus está à procura, Deus está procurando, e Davi estava escondido. E é aqui que nós vamos conversar. Por que Deus estava procurando Davi? Por que Deus achou Davi, para ser melhor, né? Pessoal, Davi estava escondido. E Deus, ele só pode encontrar a nossa vida se a gente estiver num lugar
escondido. E aonde é esse lugar? Eu vou te dar o endereço desse lugar. Depois você vai lá no Novo Testamento e procura Mateus 6:6. É esse o endereço do lugar aonde pessoas querem serem encontradas por Deus. Como assim, tio Pablo? Não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Lá em Mateus 6,6 diz o seguinte: e quando for orar, entra no teu quarto, feche a porta, e o seu pai, que está em secreto, ele vai te ver, e em secreto ele te recompensará. Pessoal, Deus, ele só pode encontrar a nossa vida se nós estivermos escondidos no lugar secreto. Mas o que é um lugar secreto? É o nosso lugar de oração. É o nosso lugar de intimidade com Deus. Deus está buscando pessoas que amem Ele. Deus está buscando corações que estejam buscando intimidade com Ele. É como se Deus tivesse à procura de pessoas que desejam intimidade com Ele, que desejam estar próximas a Ele, que desejam se achegar a Ele. Existe um texto lá no livro de Tiago que vai dizer assim: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vocês. Ou seja, se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. É isso que o Tiago estava querendo nos dizer. Quando nós nos escondemos, Deus nos acha. Porque Deus procura pessoas que se escondem. Mas como assim que se escondem? Pessoal, você já brincou de esconde-esconde? Tenho certeza disso, né? E é muito legal essa brincadeira. Porque qual é o objetivo? Achar, encontrar, buscar encontrar. E quando alguém está lá contando e todo mundo está se escondendo, o nosso maior objetivo é que a gente se esconda num lugar para que seja achado rapidamente, né? A gente quer ser achado rapidamente, não quer ficar eternamente escondido. A gente quer ser achado em algum momento. E esse é o objetivo de Deus. Quando Ele nos chama para o lugar secreto, quando Ele nos chama a ter mais intimidade, em se aproximar dEle, em buscar Ele na sua palavra, em orar mais, em ler a Bíblia mais, Ele está nos escondendo. Nós estamos se escondendo no lugar secreto. Nós estamos indo para o lugar de intimidade. E é nesse lugar que Deus procura os seus filhos. É nesse lugar que Ele encontra os seus filhos. Quando Deus usa essa expressão, achei Davi, encontrei Davi, é porque Ele encontrou Davi num lugar de oração. Mas onde que era o lugar aonde Davi estava ali buscando Deus? Nos pastos. Davi não buscou Deus quando estava no trono, poderoso como um rei. Não, ele buscou quando ele estava cuidando lá nos pastos. Por isso que eu desenhei aqui uns pastos, algumas graminhas, um cajado, uma harpa. Porque foi nesse lugar aonde Davi buscou a Deus. Foi nesse lugar aonde ele cantava as suas canções. Foi nesse lugar aonde ele orava a Deus. Foi aonde ele começou a crescer em Deus. Por isso ele falou: eu encontrei Davi. Então, Deus está à procura. Outra, Davi estava escondido. E isso nos ensina que toda vez que nós formos para o lugar de intimidade, formos para o lugar de oração, toda vez que a gente for se encontrar com Deus em oração, em adoração, na leitura da palavra, pode ter certeza, Deus vai nos achar. Deus vai achar a sua vida quando você abrir a Bíblia e ali desfrutar daquela leitura. Deus vai encontrar a sua vida quando você estiver ali conversando com Ele, abrindo o seu coração para Ele, contando como foi o seu dia, contando suas dificuldades, contando suas alegrias. Deus, Ele vai achar você. Deus, Ele vai nos achar. E aqui que é o mais interessante, que a continuação do texto
ela nos fala o seguinte, que eu achei Davi, lá no livro de Atos 13, 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? O que a Bíblia está querendo dizer com segundo o coração de Deus? Homem segundo o meu coração. Aqui ele estava querendo dizer, eu encontrei Davi, uma pessoa, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, uma criança. Eu encontrei uma pessoa que tem um coração que pode e permite que eu transforme todo dia. Um homem segundo o coração de Deus, uma criança, um adolescente segundo o coração de Deus, é um coração que permite Deus transformar todo dia. Que permite Deus mudar, transformar, restaurar todo dia. Nós precisamos ser tratados por Deus todo dia, a cada instante, a cada momento. E um homem segundo o coração de Deus é um homem que deixa ser transformado todo dia. Então, se você até quiser anotar aqui, ó, a palavra-chave para segundo o meu coração é a palavra transformados. Transformados. São homens que deixam Deus transformá-los todo dia. São pessoas que deixam Deus transformar o coração deles a cada dia, de um pouquinho em pouquinho, de glória em glória, até que todo o nosso coração esteja totalmente transformado, totalmente restaurado em Deus. E aí vem a terminação desse texto, que vai dizer assim, e ele fará tudo conforme a minha vontade. Aqui está mostrando qual é a consequência, qual é o resultado quando nós deixamos Deus nos encontrar, Deus nos transformar. Qual é o resultado? Fazer tudo conforme a vontade de Deus. Então, qual é o primeiro passo na nossa vida com Deus? Fazer como Davi, se esconder, porque Deus está à procura de pessoas que estão na intimidade, que estão no lugar secreto. Então, a palavra aqui, dos primeiros passos que temos que fazer como Davi, é o quê? Estar escondido nele. Ok? Então, Davi estava escondido. Então nós precisamos se esconder. Se esconder em Deus. Então, se esconder na intimidade. Se esconder na vida de oração. Se esconder na palavra do Senhor. Quando nós nos escondemos, Deus nos acha. E quando Ele nos acha, Ele nos transforma. E é aqui que vem a parte, segundo o meu coração. Então, se esconder em Deus, se esconder na intimidade e ser transformados por Deus. Ser transformados. Aqui eu sempre penso numa borboleta. Uma borboleta, ela é uma pequena lagartinha ali, toda bonitinha, que está se alimentando, até que chega um momento que ela tem que se esconder dentro de um casulo. Ela tem que se esconder ali dentro de um casulo. E dentro daquele casulo, ela vai sofrendo uma transformação. Ela vai mudando completamente. Imagina, uma pequena lagartinha ali, verdinha, compridinha, bem simplesinha. Se esconde dentro de um casulo e dentro de poucos dias ela vira uma borboleta, cheia de cor, cheia de vida, voando para todos os lados. É da mesma forma como Deus quer fazer com a gente. Ele quer nos esconder na intimidade, Ele quer nos esconder no lugar de oração, porque Ele deseja nos transformar a cada dia. Ele quer que sejamos segundo o coração dEle. Um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, segundo o coração dele, parecido com o coração de Deus. E essa é a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. E quando Deus nos transforma, quando Deus vai transformando o nosso coração, qual é o resultado
final: viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Deus nos esconde na intimidade para que possamos ser transformados pelo seu amor. E essa transformação vai nos fazendo viver plenamente tudo que há na vontade dele, na vontade que há no coração dele. E essa é a meditação da nossa semana. Deus está procurando. E nós estamos se escondendo? Porque Deus só pode procurar pessoas que se escondem. Só que nós estamos se escondendo para ser achado por Jesus, para ser achado por Ele no lugar secreto. Quando nós nos escondemos no lugar de oração, Deus ele nos transforma. E quando Ele vai nos transformando, nós vamos vivendo plenamente a vontade que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então, pessoal, quero sugerir algumas leituras para essa semana, para que a palavra não fique apenas aqui. Eu quero que você também possa, junto com a gente, buscar a Deus na sua palavra. Então aqui, eu reservei alguns textos para essa semana. Peguei textos sobre a vida de Davi. Eu quero que você tire suas próprias meditações, busque as suas próprias meditações. Por exemplo, eu separei 4 capítulos aqui, muito interessantes sobre a vida de Davi. O primeiro deles, 1 Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 17. Aí vamos lá para o segundo livro, 2 Samuel, capítulo 6 e 2 Samuel, capítulo 7. Leia todos esses capítulos durante a semana. Tira um dia, de manhã, à tarde, um momento que você tiver. Mas durante a semana, leia sobre a história de Davi. E tire suas próprias conclusões. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Como ele se escondia? Como ele buscava a Deus? Como ele era fiel a Deus? Como era a vida desse homem que Deus achou? Tenho certeza que você vai encontrar muitas dessas respostas nesses capítulos aí e nesses livros da Bíblia, ok? Bom, pessoal, vamos terminando por aqui o nosso período de devocional e boa semana e busque a Deus também aí na sua casa.